Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu venho para testemunhar algo que Deus tem me revelado por esses dias, né? Somente nesse mês de 2020, de dezembro, eu já tive 3 revelações, né? Sobre o que está por vir no país nosso, no Brasil. Porque a palavra do Senhor fala em Amós, no capítulo 3, 7, fala: certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Então, irmãos, a palavra também do Senhor fala em Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu hoje acordei muito assustada. Eu fui orar pela madrugada e o Senhor, quando eu estava orando, eu adormeci e o Senhor me mostrava a guerra no Brasil. Hoje eu vi nitidamente como que iria acontecer. Isso não é para escandalizar, isso daí não é para atemorizar as pessoas, mas o que eu vi, irmãos, antes mesmo do país, dos Estados Unidos, né, do Trump sair, né, e vir outro que começou o falatório, né, de guerra, né, eu não sabia, né, de nada disso, e o Senhor me deu uma revelação, a primeira revelação, de que a cidade a qual eu nasci, né, mas não estou morando atualmente lá, Barra do Garças, iria ser atacada, né, pelos coreanos, né. Eu vi o tanque de guerra da Coreia, falava Coreia, né, que era os coreanos, e a cidade estava desolada, né, já sem moradores, e eles já tinham vencido. E aí depois Deus me deu outra revelação também sobre a guerra, né, irmãos? O Senhor me mostrava, eu na minha cidade lá, a qual eu não estou morando, descendo o tanque de guerra, e o tanque de guerra tinha metralhadora e começava a tirar aquela multidão de pessoas correndo, e foi terrível. O que eu vi, eu nunca na minha vida havia visto sonho de revelação desta maneira de guerra. E pode até parecer assim engraçado pensar que eu não estou falando porque alguém falou. Não, irmãos, eu nem na minha casa eu não costumo, não tenho televisão. Então, irmãos, é algo que Deus que está revelando para o teu povo, Deus está avisando para as pessoas, né? Então isso é muito sério. E quando foi hoje, nessa segunda revelação que eu tive, quando eu vi esse tanque de guerra preto, mas não era dos coreanos, era de um outro país ao qual o Senhor não me revelou. O Senhor falou uma voz comigo e falou assim: vai pegar todos desapercebidos. O Senhor me mostrou que é como se fosse o cavalo de Troia. Vai entrar e vai liderar tudo e vai pegar as pessoas desapercebidas. E quando foi hoje, irmãos, o Senhor me revelava que iriam entrar na cidade de novo. Eu vi Barra do Garça, tem tantos lugares no Brasil, né? Poderia falar Brasil, mas por que eu estou falando o nome da cidade, irmãos? Porque naquela época em que o profeta, né, ele teve por obrigação alertar o povo, né, de arrependimento, né? Jonas, que foi parar na baleia. Então eu pensei, então se Deus está me avisando essa cidade, né, então é para me falar, né? E aí, irmãos, advertindo sobre nós se arrependermos dos nossos atos, dos nossos pecados, né? E se preparar para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque Ele já está às portas, irmãos. Todas as evidências do Apocalipse, né? Você sabe que a figueira, o Senhor fala em Mateus, que quando ela começasse a brotar, sabeis que estareis à porta, estará próximo ao fim. E a figueira já brotou, que é a união entre Israel, acordo de paz, Israel e Palestina, um país que nunca tiver acordo, né? Então, irmãos, na verdade, quando eu tive essa revelação hoje, eu chorei muito, né? Vocês podem ver que meu olho está até meio inchado, né? Eu não dormi direito, meu esposo também não dormiu direito, e por causa que eu fiquei dormindo de joelho, eu estava orando e amanheci de joelho. E aí o Senhor me acordou, né? Quando Deus me mostrou aquela revelação, e eu fiquei muito assustada, porque eu via, irmãos, que eles iriam entrar no Brasil, na cidade. Eles lideravam. Deus mostrou essa cidade minha, não sei porquê. Tem tantas cidades aí que tá falando de tsunami, né, maremoto, terremoto, tantas coisas.
e o Senhor me mostrava invadindo Barra do Garças, que eles iriam. Eu pensei até de falar com as Forças Armadas, mas eu falei, eles não vão me dar ouvido. Então vai aí, né, eu falando aqui, né, para que o nosso país, né, atenta para o que vai acontecer. Mas Deus já tem falado que vai permitir tais coisas acontecer. Então é um cumprimento da palavra. Mas aqueles que estiverem em Cristo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ainda que o monte se transporte para o outro lado, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor Jesus está conosco. Nós temos que sermos fiéis até o final. Então o Senhor me mostrava que eles iriam entrar no Brasil e que eles iam entrar na cidade de Barra do Garças e que eles iam entrar, né, disfarçados. Eles iam colocar bombas e destruir serra, casas, tudo de uma vez, como essa explosão que teve naquele país, né, fora do Brasil. Terrível o que aconteceu lá também. E depois disso eles entrariam com os tanques de guerra e muitos soldados camuflados. Depois eu até olhei no YouTube agora, depois que eu tive essa revelação, é muito parecido. Eles usavam algo na cabeça e as roupas deles eram muito camufladas, né? Um preto com, eu não sei, um verde escuro, algo estranho, sabe? E muito assustador. E eu via que os policiais do Brasil, as pessoas, eles ficavam intimidados, sem saber o que fazer, porque eles não estavam preparados. E o Senhor me mostrava que não ia dar tempo. Eu estou gravando este vídeo para que as pessoas venham se atentar, para se arrepender dos seus pecados, para que as pessoas venham, né, deixar das coisas erradas da terra, porque o Senhor é santo, né? Sem santidade a qual ninguém verá o Senhor, né? Em Salmo 24, né? E na palavra do Senhor também em Coríntios, o Senhor fala, né, que sem santidade ninguém verá o Senhor e que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, né? Nós temos que atentarmos para a palavra dele, voltarmos para ele, né? Deixarmos das nossas vaidades, dos nossos vícios, das nossas vontades pecaminosas, né, carnais, porque não está agradando ao Senhor. Esses dias o Senhor também me revelou que ele já estava levantando do trono dele e que ele já tinha dado 3 passos. Uma mão veio assim no meu ombro direito, eu estava de joelhos acordado, eu olhei e não tinha ninguém. Quando eu só fechei os olhos, o Senhor me mostrou a imagem dele levantando, e quando ele pisava no chão, fazia um barulho como de trovão, tum, tum. Deus já levantou para dar a ordem, né, para decretar juízo e justiça sobre a terra, sobre cada uma das pessoas, dos moradores da terra. Então, irmãos, nós temos que viver para Deus, comer para Deus, tudo é para a honra e glória de Deus, mas a glória de Deus está sendo banalizada, as pessoas estão vivendo cada uma por si, para si. E há uns 10 anos atrás, irmãos, o Senhor me deu uma revelação de que todos os presos do país do Brasil iriam ser todos soltos, porque iria faltar comida e não teria como dar comida para essas pessoas, e multidões iriam correr na rua e as pessoas iriam invadir as casas por causa que não teria comida. Eu olhava para as prateleiras dos mercados e não tinha absolutamente nada de comida. Então vai ter muita fome. E em palavras de Mateus 24:7, eu vou ler uma palavra que fala: por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores, né? E também, irmãos, há uns anos atrás, eu tive um sonho muito estranho, e na época eu era recém-convertida e não havia lido a Bíblia. E aí eu vi como um bicho grande, voador, no céu, e ele tinha umas asas grandes e fazia um barulho de carro. Depois que eu fui ler a palavra do Senhor, onde se encontra em Apocalipse 9, do 1 ao 12, em que fala sobre esse gafanhoto, né? E eu via uns dentes de ferro dele, né? Uns dentão de ferro, cabelo como cabelo de mulher. E aí ele voava e pegava as pessoas. Então fala, né, que ele vai ferroar as pessoas por 5 meses, né? As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Outra coisa também que eu quero falar para os irmãos é sobre o sonho que eu tive agora no Natal de 2020, né? Eu tive um sonho de arrebatamento. Eu via que ia tudo ficar rosa, como vermelho. Eu não vi escurecendo, porque cada um Deus mostra de uma maneira. E aí, quando eu estava vendo tudo aquilo lá, começou tudo a ficar rosa, o Senhor me mostrava, irmãos,
o Senhor me mostrava que todos começavam a desaparecer. E um homem estava segurando seu filho desaparecia. Eu falei, Jesus já voltou. E ele falava, sim, Jesus já voltou, porque a minha criança sumiu, desapareceu. E aí no lugar onde eu estava, que Deus me mostrou, os que estava assim, o asfalto, e me mostrava, irmãos, de repente, eu entrava para dentro da casa com essas pessoas que haviam ficado, a maioria era todas mulheres. O Senhor me mostrava que tinha uma vida muito, eram pessoas bem de situações, eram pessoas muito boas aparentemente, só que o Senhor me mostrava vaidade, o Senhor me mostrava coisas que não estavam agradando a Ele. Por que essas pessoas iriam ficar? Elas iriam ficar por causa de vaidade, de batom, de maquiagem. Eu via pessoas com pó, cabelo esticado, sabe, de prancha, escovinha. Deus não agrada. Eu estou falando isso para que nós possamos nos preparar em espírito, né? O corpo fora, alma e espírito. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu também via celular, pessoas comprando celular caros. Se Deus fala que as mulheres têm que andar com vestidos, né, e que não for caro, assim também a gente não venha gastar que Deus nos abençoa com coisas caras. Mas por que, irmão? Deus falou que Deus me mostrava assim, irmão, que Ele não está agradando. Por quê? Pessoas passam horas e horas no aparelho de celular e não gastam tempo com Deus. As pessoas gastam seu dinheiro em coisas vãs, né, ao invés de ajudar o teu próximo. E isso não está agradando ao Espírito Santo. E o Senhor me mostrava a vaidade das mulheres, sabe? Muitas mulheres iriam ficar, porque muitos vão querer se escandalizar com o que eu vou falar, mas o Senhor me revelou, irmãos, que nós não podemos tocar no nosso templo, que é o nosso corpo, tirar a sobrancelha, né, se depilar. Muitos vão se escandalizar, mas como, irmã? Não, porque a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, fala que a mulher não pode tosquear, que significa cortar os seus cabelos, porque é o véu da mulher, né? Então, irmãos, por que eu falo isso? Porque um certo dia o Senhor pegou e falou comigo. Ele falou com barulho de multidão, de muitas águas, uma voz muito suave. E o Senhor falou comigo, minha filha, agora você entende o porquê das tuas vestes físicas. Porque temos a veste espiritual, temos que estar limpos, preparados. O Senhor falou, é para que você venha entender que você me representa aí, para que venha te ajudar a não pecar. E o Senhor mandou falar para as pessoas que é para as mulheres, né? O Senhor me mostrava assim também, irmãos, eu acordava, o Senhor me mostrava, filha, olha como está meu povo, olha como se vestem, olha como andam, olha o que falam, piadas, brincadeiras, não tem respeito. As mulheres andam de qualquer jeito, com calça, com bermuda, os homens sem camisa, com bermudas, e tudo está tudo bom, tudo normal, mas elas estão provocando ciúmes nos outros, nas outras mulheres, nos outros homens. E está tendo briga, está tendo morte, está tendo tantas coisas, as pessoas não atentam para a santidade de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em 2013, por volta das 10h30 da manhã, eu ouvi uma trombeta no meu ouvido direito, o anjo de Deus tocou. Eu falei, como posso eu estar ouvindo, né? E na mesma hora o Senhor me arrebatou em espírito, eu estava acordada. E o Senhor me mostrou, irmão, eu ia para a glória, só no ar, eu senti muita alegria, eu esqueci absolutamente de tudo. E eu sabia que eu não queria mais sair daquele lugar. Isso foi só no Ares, eu não entrei, porque tinha um monte de anjos, assim, um círculo, eu não entrava no céu. Porque eu estava vivendo de uma maneira, de qualquer maneira, eu tinha recém-batizado, e eu continuava com o meu velho costume, com as minhas manias, né? Eu guardava mágoa no coração, né? Eu continuo com meus hábitos, com as minhas vaidades, e nada tinha mudado na minha vida. E muitas pessoas acham que elas se entregam a Jesus, nova criatura é. Então elas acham que continuando vivendo e aceitando Jesus simplesmente está tudo certo. Não, nós temos que nos santificar a cada dia. E aí quando o Senhor, quando eu voltei, eu sentia muita alegria, e o Senhor falou para mim, filha, minha glória, isto é minha glória. E eu comecei depois desse dia a buscar Deus nas madrugadas para que Deus me revelasse o que significava aquela trombeta que eu tinha ouvido e que muitas pessoas haviam ouvido. E o Senhor também revelou para o meu esposo, eu ainda não conhecia, né, porque a gente não se conhecia, e também para alguém da família dele, que é meu sogro, né, meu pai dele. E muitas pessoas ouviram essa trombeta tocar, algo triste.
E aí, irmãos, eu perguntei para Deus, e aí quando eu abri a Bíblia, Ezequiel capítulo 7, o Senhor me revelou e depois sumiu. Tem outras partes. E aí, irmãos, sobre a trombeta, na palavra de Deus, acha em Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 4 e 11, Ezequiel capítulo 7 e 14, Jeremias 6 e 17. Mas Deus, irmãos, Ele falou comigo que essa trombeta que eu havia ouvido e muitas pessoas ouviram é a trombeta do despertamento. Esta palavra não se encontra, isso foi Deus que me mostrou, escrito e sumiu. Eis que Ele disse assim, que é do despertamento para mim me despertar, sair do caminho errado e falar para as outras pessoas se despertarem, sair dos seus caminhos errados. E aí, irmãos, o Senhor me revelou que essa trombeta, Ele falou assim, eis que os meus anjos já estão aos quatro cantos da terra, já está tudo preparado para a destruição da terra. Porém, não tem quem vá à peleja, pregar o meu evangelho. Povo meu, saiam da terra do Egito, que significa o mundo do pecado. Voltem Israel para as coisas santas de Deus. Então Deus requer santidade de nós. Agora meu esposo vai testemunhar também um pouquinho da trombeta que ele ouviu. Aí eu vou dar continuidade do que Deus quer que eu fale com os irmãos. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, toda honra e toda glória é para o Senhor Deus, né, Jeová. Amém. Pois então, na verdade, era mais ou menos de 11 a meio-dia, né? Estava eu em casa com meu pai e nós estávamos montando um motor, né? Nós mecânicos. E aí eu entrei dentro de casa e comecei a ouvir essa trombeta. Quando eu encostei a cabeça no sofá, eu comecei a ouvir essa trombeta. E eu saí para fora, quando eu já me deparei com meu pai, com os olhos cheios de lágrimas. E eu perguntei para ele, o que é isso, pai? Ele olhou para mim e falou, isso aí é coisa de Deus. E a partir daí, eu fiquei sabendo, quando me converti, né? Eu falei, eu ouvi a trombeta tocar. Glória a Deus. O pastor falou, você foi tirado como atalaia. E ai daqueles que não atentam para as coisas do Senhor. Então, independente do que acontece na vida de uma pessoa, você vai falar, vai ter que dizer que para ela consertar, né, consertar suas veredas, porque senão o seu sangue será cobrado. Isso está escrito na palavra. E aí eu falei, agora eu vejo que as coisas de Deus estão mais claras na minha vida do que muito mesmo que eu pensava. Então, quando eu me aproximei mais da palavra, fui lendo, e aí realmente, né, está escrito isso. E quando eu me deparei já estava convertido e tudo, aceitei a Jesus e foi a melhor coisa da minha vida, né? Amém. E aí assim as coisas do Senhor foi encaminhando. Essa palavra para minha esposa. Amém. Então, aquelas pessoas que ouviram a trombeta do despertamento, essa trombeta que aparentemente é estranha para muitas pessoas, é para que ela se dê por alertado e é para avisar para as outras pessoas também, se vê alguma coisa na vida dela errada, para a gente adverti-las, né? Então, eu fui espírita há 16 anos, católica há 2 anos, eu tinha imagem e escultura dentro da minha casa. Isaías 45, 20 fala assim, congregai-vos e vinde todos que escapaste das nações, nada sabem, os que conduzem as suas procissões, né, as suas imagens em procissão, né, então e rogam a Deus que não pode salvar. Então Deus me mostrou também que não agradava daquilo. Jesus Cristo veio na terra, não pregou sobre imagem alguma, pregou da palavra do Pai, de arrependimento, né, e como nós deveríamos conduzir as nossas vidas. Me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, e já tem mais de 10 anos que eu sirvo ao Senhor, né? Nós somos falhos, somos pecadores, mas a cada dia nós estamos tentando, né, estarmos na presença do Senhor. E dos 5 anos aos 7 anos eu via demônios. Com 28 anos o demônio tentou me matar, falou comigo dentro do meu quarto, tapou minha boca, meu nariz e falou comigo, segunda morte, no meu ouvido direito. Quando eu estava morrendo, o Senhor abriu uma Bíblia gigante dentro do meu quarto, porque eu sou pedagoga, professora, atualmente não estou exercendo.
Mas aí o Senhor me mostrava aquela Bíblia e falava: porque você não crê na minha palavra, não a lei, não obedece sexo sem casamento. E aí naquele momento eu entendi que eu estava no caminho errado, porque Hebreus capítulo 9, na palavra do Senhor, irmãos, ele fala assim, que está ordenado que o homem morra somente uma vez, vindo depois disso o juízo final. Hebreus 9, 27 e 28. Então não existe, irmãos, a palavra é uma só, é somente o céu e o inferno que Jesus pregou, 2 caminhos, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não, depois da morte vem o juízo final. Então isso Deus me mostrou. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui escolhida para falar para os irmãos que a vida que eu vivia de bebida, de sexo sem casamento, que é a fornicação, não vai subir para a glória, porque os ébrios, os temulentos, na palavra de Deus, né, onde fala lá em Mateus 24, 48 e 51 sobre os ébrios e temulentos, aí daquele quando o Senhor Jesus vir, né, e não estiver esperando, está na mesa, né, dos escarnecedores, e ele vai chegar e aquela pessoa pode não ter a salvação dela. Então nós temos que abster da obra da carne, abster das coisas erradas, abster das coisas de pecado, porque nós somos pecadores, mas nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar a presença dele, né? Esforçar ao máximo. Em 1 Coríntios 6, eu vou ler uma palavra que fala: não sabeis que, em 1 Coríntios 6, o 9 e o 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? Homem com homem, mulher com mulher, nem os sodomitas, que é o sexo anal, não pode, nem o casal também não pode, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, isso é a palavra de Deus, isso não é eu quem estou falando. E se nós não tivermos o nome no livro da vida, nós não adentraremos a santa cidade, Jerusalém, que é o céu, porque Jesus Cristo vai vir para nós, vai arrebatar, que é subir, emergir a tua igreja. Então ele fala que em Apocalipse, irmãos, no capítulo 22, no versículo 15, fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa a mentira, né? E os fornicadores. Por quê, irmãos? Porque se a gente não tiver arrependimento dos nossos pecados, desta palavra que está na palavra de Deus, nós não conseguiríamos ver a glória de Deus. Já tem umas 3 vezes que o Senhor fala para mim: se prepara, se prepara. Eu tenho clamado ao Senhor, mas em que? Isso é para a volta de Jesus nos consertar no dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso lar, porque nós somos muito pecadores, mas que nós estejamos na presença do Senhor, esperando o Senhor Jesus voltar. Quando aquele demônio pegou em mim para me matar, irmãos, dentro do meu quarto, desculpa que eu passei na frente, aquela Bíblia dourada apareceu. Aí o Senhor falou para mim: porque você não crê na minha palavra, porém não a lê a minha palavra, e sexo sem casamento. Na hora eu entendi, então é verdade, Senhor, né? Porque as pessoas falavam: filha, cuidado, que tem a primeira morte que é física, do corpo, vai pro caixão, e a segunda é separação eterna, morte eterna. A segunda é morte, que não vai conviver com Deus, com Jesus, é lago de fogo e enxofre, né? Onde os vermes não param de comer gostosamente. E a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, Jesus pregou isso. E irmãos, e aí depois eu clamei ao Senhor na mente, no coração, eu falei: Deus, eu me entrego a Ti. Já ia cortar água aqui, já não tinha mais respiração. Deus mandou um tubo celestial dentro do meu quarto até aqui, dentro um cristal resplandecente e fora um azul celestial. Voltei a minha respiração. Deus me deu a vida, me batizei, né? Hoje estou para a honra e glória do Senhor Jesus, servindo ao Senhor. Mas para finalizar, irmãos, algo de Deus que Deus me falou para me falar, né? Ele falou que eu estava calada, né? É sobre o casamento, né? Porque fala, irmãos, que quando a pessoa casa, ela pode separar somente, né? Quando há adultério, né? Então, o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que separam por qualquer coisa. Não pega a tua cruz e não segue. Então, se não pegar a cruz e não seguir, então não é digno dele, né? O Senhor fala na palavra dele. E aqui, irmãos, no capítulo 7, em 1 Coríntios, fala assim:
questões sobre o matrimônio. 1 Coríntios 7 fala, todavia aos casados, 39, versículo 39, capítulo 7, versículo 39, 1 Coríntios. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor, né? E a palavra do Senhor, ela é bem clara, que ela fala, irmãos, que em Mateus 19, fala assim, versículo 8, 9, fala assim, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Porque, irmãos, Deus, ele quer que a gente seja fiel. Porque em 1 Timóteo 1, 9, 10, fala sobre os perjuros, né? O que é perjuros? Que fala parricida, amarricida, que não herdarão o reino de Deus. E os perjuros. Perjuro significa juramento falso, violação de juramento ou falso testemunho. Assim como Zaqueu, né? Que ele se arrependeu dos pecados dele quando ele teve um encontro com Jesus. Aí as pessoas que é casada, separou dos seus maridos, das suas esposas, fala, mas agora eu vou batizar, Jesus me perdoou. Sim, mas aí uma coisa que o Espírito Santo tem me cobrado para falar para as pessoas é que a palavra de Deus passa terra e céu, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando a gente faz um perjuros, um juramento diante do homem de Deus, aquele juramento só é quebrado, né? Quando a gente morre, um ou outro morre, porque senão está ligado. Então, nenhum nem outro não pode ter outra intimidade com outra pessoa nenhuma e nem sequer desejar no pensamento, porque senão já pecou. A santidade de Deus é extrema. Quando Deus me mostrou as coisas, eu fiquei assustada, porque a gente é muito pecador, mas é o que Deus requer de cada um de nós, que nós façamos como Zaqueu, volta atrás, assim como Zaqueu voltou atrás e devolveu os impostos que ele havia pegado das pessoas, né, cobrado a mais. Então, assim, é o casamento, né, que aquela pessoa que casou pela segunda, terceira vez, se ela não quiser voltar com o primeiro parceiro, né, com a primeira esposa, tudo bem, pode ficar só, mas a Deus agrada que perdoa. A Bíblia mesmo fala que voltem, né, e voltem com o esposo, voltem com a primeira esposa, né, porque as pessoas estão tomando o direito das viúvas e dos órfãos, né? As viúvas se tornam a segunda, a terceira, isso é o direito errados que estão constituindo. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês é que fica na posição, porque Jesus Cristo está voltando e é tempo de nos arrepender e consertar as nossas veredas. Falo isso porque Deus tem também me repreendido, tem falado também comigo, né? Porque às vezes a gente, por picuinha, por coisas do dia a dia, a gente falha, né? Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Jesus está voltando, ainda há tempo, mas muitos que vão ouvir esse vídeo não vão dar crédito, mas que Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.